Como a clínica fenomenológica busca o equilíbrio entre a profundidade da análise existencial e as expectativas por soluções imediatas? Então, primeiro que a gente tem que entender que a análise existencial ela se dá sempre em função da pessoa. Então, eu como terapeuta, eu quero aprender quem é essa pessoa. E para aprender quem é essa pessoa, ela tem que mostrar como ela se manifesta na vida dela, como ela se relaciona com o mundo, como ela faz as suas escolhas, como ela carrega o seu mundo de significados. Então, como assim? Uma pessoa pode ter um relacionamento de casal. Agora, como ela vive esse relacionamento de casal? Qual é o significado que tem na vida dela esse relacionamento de casal? O quanto ela vai ser sincera com as suas escolhas em relação à maneira que ela leva esse relacionamento. Então, basicamente, a profundidade que, que a gente vai explorar tem muito, ou tem uma função direta, ou tem uma relação direta com como a pessoa se reconhece. Como assim? Se a pessoa ela vive de uma forma pouco autêntica, isso é um termo essencial, existencialista, né, da pessoa estar muito entregada a um pensamento de massas, a um pensamento mundano. Se ela está nesse lugar, muito provavelmente ela vai ter pouca profundidade. E que profundidade é essa? De uma sinceridade com o que ela sente na relação com o mundo. Então, como assim? Tenho observado que enquanto mais a pessoa está nesse lugar do, do pensamento mais comum, mundano, ela tem um pouco reconhecimento de uma sinceridade consigo mesmo. Então a profundidade vai sendo ganhada na medida que ela vai se conhecendo. E a gente pode até trazer um pouco um filósofo que hoje em dia tá sendo muito falado, né? O Bauman, com as relações líquidas. O que ele quer dizer com isso? É uma coisa que eu observo muito. Em grandes cidades, as pessoas elas acabam tendo uma relação muito superficial com a vida, com a relação com os outros e com a relação com eles mesmos. E de onde vem essa superficialidade? Na minha compreensão, tá? Eu vejo que tem uma relação direta com o fato de que as pessoas nas grandes cidades elas acabam sendo invisíveis. Como assim invisíveis? As pessoas elas acabam tendo pouco reconhecimento do impacto que as suas escolhas têm para a sua comunidade. Isso vai fazendo com que a pessoa ela se sinta totalmente invisível na relação com os outros. Por consequência, na relação que ela tem com as suas escolhas. Então, na sua relação existencial. Devido a isso, as relações que ela tem com com as outras pessoas, também acaba sendo uma relação muito, muito afastada do quê? De um sentir. Porque no sentir que ela tem com o mundo, ela vai carregando muito sofrimento. E para não conseguir, ou a forma que a mente faz para não lidar com esse sofrimento é ficando só na superfície. E daí toda essa filosofia, vocês veem que tem um sentido que dá para ver como isso se manifesta. Mas como eu falei, isso acontece muito em cidades muito grandes. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é incrível a quantidade de pessoas que vão pulando de um relacionamento para outro de forma muito, muito rápido e com pouco um conceito que tem aparecido muito nos atendimentos é com pouca responsabilidade emocional. Eu fui explorar, mas o que é essa responsabilidade emocional? Então, basicamente o que? A pessoa começa um relacionamento íntimo com uma parceira, um parceiro, e de repente a pessoa simplesmente cansa ou já não gosta mais e desaparece, vai embora. Às vezes nem fala o que aconteceu. Então, minha compreensão é que a pessoa, ela que está nesse movimento, ela não se reconhece. Então ela está numa busca
de muitas vezes de prazer, muitas vezes uma busca de tentar abafar um vazio que ela carrega, uma carência emocional também que ela carrega, e devido a esse movimento incessante, ela acaba não entrando nesse lugar de realmente sentir o que está acontecendo dentro dela. Então, fica só na superfície. E aí, voltando à questão que era como encontrar essa profundidade, isso se dá na medida que a pessoa ela vai se reconhecendo. Se reconhecer é entrar em contato com um sentimento mais profundo de você mesmo. Então, basicamente, é você começar a reconhecer o teu campo emocional e sentimental. Então, na medida que a pessoa ela vai reconhecendo isso, a vida vai ganhando profundidade. Porque ela vai se implicando mais nas suas escolhas. Porque ela vai tendo relacionamentos significativos. Porque ela vai se importando com não só com o que ela faz, mas também ela, ao se reconhecer, ela começa a reconhecer o outro. Aí a gente entra em outro conceito da fenomenologia, que o ser humano é intersubjetividade. Então, e aí eu posso fazer um paralelo também com o problema que eu vejo que permeia toda a nossa sociedade, que vem de uma ciência naturalista positivista, onde olha para o ser humano como se fosse pura subjetividade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, na visão mais naturalista, cada um de nós tem um pensamento que é um pensamento único dele, dessa pessoa. Então é como se cada pessoa tivesse o seu universo, a sua forma de ver o mundo. Até aí, eu até posso dizer, ok, a fenomenologia também diz algo parecido. Eu consigo observar que cada um tem uma maneira de ver e experienciar a realidade. Porém, e aqui que entra a diferença entre o positivismo, esse olhar mais naturalista, e a fenomenologia, é que, primeiro, a parte naturalista vê só o ser humano a partir do seu corpo. Acaba desvalorizando e não reconhecendo que o ser humano é muito mais do que o corpo. Como assim muito mais? E aí entra a questão da fenomenologia. Quando você vê o ser humano apenas como um corpo, então eu tenho o meu corpo, você tem o teu corpo. Existe uma separação entre os corpos. Existe uma separação da matéria, até certo ponto. Se a gente for entrar nisso, a gente vai ver que não é tão assim. Mas se a gente vai pegar só essa parte, beleza, então a gente está separado. A questão é que, quando você vê o ser humano separado na sua subjetividade, você deixa de contemplar todo esse campo de intersubjetividade que faz com que, ao reconhecer essa intersubjetividade, eu posso trabalhar com isso. E a terapia, o ambiente da terapia é exatamente isso. É você se aproximar, eu como terapeuta, me aproximar de outra pessoa, da forma que ela é, então na sua aceitação total, deixando que ela possa se expressar livremente. Para quê? Para que ela possa se sentir acompanhada, e aí ela consegue sair de um olhar que ela tem de si mesmo e do mundo vezes com muito sofrimento, com muito trauma, com um olhar muito temeroso, com muitos medos, um olhar fechado. Então a pessoa, numa sociedade que trabalha nesse olhar naturalista do ser humano, acaba se isolando. E vou te falar que a raiz do que são os transtornos psíquicos, na sua grande maioria, é por essa sensação de isolamento. Então, quando você começa a trabalhar nesse lugar de uma aproximação, onde você acolhe o outro, onde você dá um espaço que a pessoa possa se expressar livremente, se sinta encorajada a ser ela mesma, aí ela começa a se descobrir além desse lugar de medo que ela estava. E qual que é a diferença? Quando você vive no medo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. E o ser humano, quando ele está nesse lugar de sobrevivência, ele não é muito diferente dos animais, dos mamíferos, vamos colocar assim, porque é o mais próximo que a gente tem, mesmo que o nosso corpo é mamífero. Então, agora, quando você consegue observar que você é mais do que uma sobrevivência,
Então aí você começa a ter a possibilidade de entrar em campos mais profundos de você mesmo, que é esse lugar que a gente está explorando, que é o quê? É poder se relacionar com o mundo além meramente desses impulsos do corpo, impulsos da matéria. E aí a vida começa a ganhar muito mais sentido. E da onde vem esse sentido? Isso não vem de fora, vem de dentro. A pessoa, se ela olha com cuidado, sem medo, numa reflexão onde ela vai encontrar a sua sinceridade afetiva, emocional, sentimental, ela vai ser guiada por uma intuição que ela carrega, que é além dela. Como assim ser além dela, essa intuição? Porque quando você pega a sua história de vida da pessoa, essa intuição ela não acaba não tendo uma relação direta com o ambiente familiar, com a história de vida do ambiente social, com o que ela aprendeu. Então existe algo além dentro da pessoa que vai direcionar ela para encontrar um sentido mais profundo de vida. Muitas vezes tem relação também, não é exclusivo ou não exclui a pessoa desse lugar da sua história de vida. Então muitas vezes tem a ver. Porém, essa intuição, e que a gente também pode falar de uma ética que a pessoa carrega, está além da própria história. E como ela consegue chegar lá? Quando ela começa a se encontrar, a se reconhecer nesse lugar de sinceridade. E o interessante disso é que eu não tenho que guiar nada, eu como terapeuta. Eu tenho que ajudar com que a pessoa se livre. Não é que se livre. Eu tenho que ajudar com que a pessoa se reconheça além dos medos que ela tem. Porque não é se livrar do medo. Na verdade, é reconhecer o medo e reconhecer que a pessoa é muito mais do que esse medo. Então, trazer para a consciência o medo é você tirar a névoa que faz com que ele com que ele tenha poder. Então, o medo ele só tem poder na pessoa quando ele fica nas sombras. Agora, quando ele vem para a luz, a pessoa vê que muitas vezes ele não se fundamenta. E o que está fundamentando o medo são experiências de vida que a pessoa tem, carrega da sua história de vida, significados que ela deu para as situações, para essas experiências, que ela, quando viveu isso, ela não era capaz de lidar com isso. Geralmente na nossa infância, adolescência, ou até na vida adulta em situações particulares. Então, uma vez que a pessoa traz para a consciência essas experiências, essas memórias, e acolhe as emoções que estão lá, muitas vezes emoções de muita dor, de muito sofrimento, aí o medo ele deixa de existir, porque ele perde a sua funcionalidade. Porque a funcionalidade do medo tem a ver com a sobrevivência. Então tem a ver com esse movimento de sobrevivência do corpo. Agora, quando a pessoa começa a ter consciência que ela é muito mais do que o corpo, e começa a acolher essas experiências, reconhecer os significados que ela tem, então aí esse medo já não se fundamenta mais. E ele vai se dissolvendo, ele vai desaparecendo. Então aí a pessoa ela vai dando um passo além do que meramente essa relação superficial com a vida. Porque essa relação superficial da vida é uma fuga de um vazio existencial. E aí Bauman trabalha muito bem isso. A questão é que ele olha apenas o vazio existencial. O ser humano é muito mais do que esse vazio existencial. Esse vazio ele está lá porque a gente vive numa sociedade que interpreta o ser humano de maneira isolada. Agora, se você vê uma sociedade, uma comunidade, uma cultura que trabalha de uma forma mais próxima entre as pessoas que fazem parte dessa cultura, esse vazio existencial é bem diferente. Então, existe uma relação com o mundo de uma entrega, não para você mesmo, mas por um bem maior, para um bem da tua comunidade. E aí esse vazio existencial poucas vezes aparece. Isso a gente vê em comunidades menores. A gente vê, por exemplo, em tribos, a gente vê em, às vezes, vilas menores. Claro que aí vai ter outras questões, outros problemas. Agora, esse lugar do vazio existencial, ele
surge e ele se mantém devido a um olhar onde o ser humano se posiciona de maneira isolada na relação com o outro. Então, onde se mantém esse conceito de subjetividade.